veja, a loucura é total de você investigar alguém por vazar mensagens sigilosas e não investigar o conteúdo das mensagens, que é uma bomba. Não pode deixar isso aí ficar barato, porque a lei de hediondo é covarde contra aquelas pessoas mais frágeis que mais precisam. Olha, isso me deixa tão indignada. E como a prisão foi feita pela Polícia Federal por mando de Alexandre de Moraes, eu duvido que Moraes vai permitir que ele vá. E a gente vai seguir com o Bradock Show, cobrando um escândalo que está aí abalando o governo Lula. José Pereira Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Lula, pediu que a Polícia Federal investigue toda a sacanagem em esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões. Vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Frei Chico, foi alvo da Operação Sem Desconto, que investiga fraude de até 8 bilhões, ou pode ser muito mais, no INSS. O esquema envolvia 11 entidades que cobravam valores indevidamente de aposentados e pensionistas sem autorização formal deles. Investigação da Controladoria Geral da União apontou que a maioria dos 1.300 aposentados entrevistados na amostragem não tinha conhecimento da origem das cobranças. Lula já exonerou o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, e a Polícia Federal afastou 6 servidores públicos e um agente federal com ordem da Justiça. Bia Kicis, como é que você sentiu mais essa maldade contra o pobre e aposentado e pensionista do Brasil? A gente não pode dizer que fica surpresa, porque isso é só o PT de volta ao jogo. É só o PT fazendo aquilo que eles sabem fazer, que eles estão acostumados a fazer, e agora ainda com a complacência aí, né, do judiciário, muitas vezes. Apesar de que, nesse caso, o Ministério Público, a Polícia Federal e a Justiça estão agindo. É muito triste a gente ver pessoas que trabalham duro, que recebem ali o salário suado e contribuem para que um dia possam se aposentar, ter parte da sua aposentadoria desviada, né? E aí a gente vê a cerejinha do bolo, que é o irmão do Lula, vice-presidente do sindicato, que é uma das entidades que está envolvida, aqui tudo indica, as investigações indicam, né? Envolvida nessa falcatrua, nesse desvio. É engraçado, por exemplo, eu conheço pessoas que comentaram comigo que, nossa, está tendo uns descontos já na minha aposentadoria, eu vou ao banco, eu fui ao banco, ninguém consegue me explicar, eu não assinei nada. Então, quer dizer, isso acontece com pessoas próximas a gente, todo mundo deve conhecer alguém que passou por isso, que passa por isso, ou talvez alguém aqui mesmo nos ouvindo. O certo é que o rombo foi gigantesco, esse desvio de 6.300 bi, né? Isso tem que ser apurado, as pessoas têm que ser devidamente punidas, né? E, assim, é mais uma vergonha, né? E hoje ainda surgiu outra operação de 16 milhões no caso do BPC para venezuelanos. Então, assim, por onde você olha, com o desgoverno do PT, é só roubalheira. Osmar Terra, essa bronca do INSS, e também tem outra que a Bia Kicis acabou de citar agora, né? Mais uma história envolvendo aí o INSS, né? A Previdência Social Brasileira. Estão aí com o papo de que o brasileiro daqui a pouco vai ter que se aposentar aos 78 anos de idade, mas enquanto, né, a gente não tem que se aposentar tão velhinho, a Polícia Federal deflagrou a Operação Cessatio, que revelou o esquema de fraude de 16 milhões de reais no benefício de prestação continuada do INSS. O golpe consistia em trazer idosos da Venezuela para solicitar benefícios com documentos falsos e depois retornarem ao país de origem. Muita balandragem. 7 escritórios de advocacia foram alvo de busca e apreensão nas cidades de Boa Vista e Pacaraima, em Roraima. Entre os investigados está um delegado aposentado da Polícia Civil, suspeito de facilitar centenas de concessões irregulares. Essa é a segunda operação contra fraudes no INSS em apenas 48 horas, após a mega operação que derrubou o presidente do INSS. Osmar Terra, como disse a Bia, né? Na era PT, nada de anormal, né? Particularmente essa
esse jogo com as associações aí, tirando 6,3 bilhões de reais dos velhinhos, dos idosos, talvez a forma. A corrupção já é uma coisa horrível, hedionda, mas essa além de ser horrível, hedionda, ela é muito covarde, porque se usa o cadastro que o INSS tem para falsificar uma associação, uma participação numa associação que não oferece praticamente nada, né? Não tem motivo para as pessoas se associarem, né? Ou se tem, é pouca coisa em relação ao que prometem, e leva embora o dinheiro dos velhinhos, dos idosos. É um crime hediondo isso tinha que ser prisão perpétua, né, para quem comete esse tipo de crime, né? Mas é uma insanidade, é uma voracidade, é uma doença mental quase, essa psicopatia da corrupção compulsiva a qualquer custo, de tudo que é jeito, né? Isso só se manifesta também porque tem a complacência não, mas pode até não ter a complacência direta, mas tem de alguma forma os maus exemplos que vieram esses anos todos nos governos no PT, né? Então nós temos essa em particular tem que ser objeto, inclusive, de uma CPI, né? Eu acho que tem que se aprofundar isso aí, porque será que é só esse tipo de desvio de dinheiro dos aposentados que está acontecendo? Não tem outros tipos que podem estar acontecendo? Se o aposentado não sabe que está participando de uma associação, que está pagando mensalidade para uma associação, imagina quanta coisa que ele pode estar pagando aí que ele nem sabe, né? É importante que todo mundo que está nos vendo aí, principalmente os que estão aposentados, que dependem do INSS, para ter uma renda mínima, que deem uma olhada para ver como é que está o seu contra-cheque, né? O que está sendo descontado, né? E pressionar. Acho que agora tem que ter um grande movimento da sociedade, uma CPI no Congresso. Não pode deixar isso aí ficar barato, porque a lei de hediondo é covarde contra aquelas pessoas mais frágeis que mais precisam. Um juiz federal determinou a citação do presidente Lula e 3 ministros numa ação popular que contesta o asilo concedido a Nadine Heredia. A ex-primeira-dama do Peru foi condenada por corrupção e lavagem de dinheiro no escândalo da Odebrecht. Eu chamo ela de Heredia, pode ser Herédia, pode ser qualquer coisa, né? O que se sabe é que ela é corrupta e está no Brasil. A ação alega que o governo brasileiro violou a Convenção de Caracas de 1954, que proíbe asilo a pessoas condenadas por crimes comuns. O autor também questiona o uso do avião da FAB para transportar a peruana de Lima até Brasília, e o juiz negou a liminar que pedia a suspensão imediata do asilo, mas ordenou que Lula e ministros se manifestem no processo. Osmar Terra, isso vai dar em alguma coisa? É preciso que o parlamento pressione para que dê, né? Com certeza, eu acho que o parlamento tem que se posicionar. Já tem pedido de CPI, tem pedido de tudo aí em relação a isso. Eu Mas entrei é com pedido importante de CPI dizer. ontem, Osmar. Hein? Eu entrei com pedido de CPI ontem. Isso, isso. Não, e é importante dizer que esse esquema desvendado pela Lava Jato, e eu sou fã da Lava Jato, acho que a Lava Jato foi uma linha divisória na questão ética e moral da política brasileira, né? E ajudou muito a repensar o país, né? Agora, infelizmente, ela está sendo destruída, né? Mas a ideia fica, né? Mas eu me lembro que é importante dizer isso, que foi o Marcelo Odebrecht que disse que eles tinham levado 3 milhões de dólares lá para o Omala, Olanta, Humala, né? E para Nadine, por orientação do Lula. O Lula é que determinou que fosse levado esse dinheiro para lá, né? O Lula que agora está descondenado, né? Mas foi o Lula que fez. Aliás, o Lula saiu no jatinho do Odebrecht e foi em vários países, vendeu o bom trabalho do Odebrecht nas estradas e tal, e não sei o que mais, Fazer né? palestra. Então é bom lembrar isso, porque parece que isso saiu do nada, né? Esse negócio aconteceu um negócio lá no Peru e o Lula resolveu ajudar a moça lá. Ele não resolveu ajudar, ele trouxe uma pessoa condenada por crime comum e o mais grave, por corrupção. Parece uma palavra meio esquecida hoje, né? Tanto dentro do governo quanto em algumas instâncias aí do poder político do país, né? Então, eu acho que nós temos que encarar isso como uma coisa muito grave. O Brasil pode ser, de repente, virar um refúgio, né,
dos corruptos aí, principalmente desse esquema todo do Odebrecht, que vai até a República Dominicana, vai América Latina fora, né? Então, eu vejo isso com muita preocupação. E para nós é uma tragédia, uma desmoralização atrás da outra, né? Porque o pecado original foi desfeito, né? Foi ignorado, né? A causa desse processo político todo, né? Foi o maior momento de sistematização da corrupção na história, acho que do mundo, não foi nem do Brasil, foi do mundo, né? E isso, nós estamos vendo agora mais um capítulo da mesma história, né? E que, com personagens semelhantes até ao mesmo personagem, né? Então, eu acredito que nós temos que ir a fundo nisso aí. Temos que ir a fundo, porque não pode até ter, a Lava Jato pode ter sido desgastada, diminuída, quase destruída, mas nós temos a missão de lembrar que o que ela apurou é muito grave, é muito grave. E não pode ficar impune, né? Assim como não pode ficar impune essa covardia que fizeram contra os velhinhos aposentados, de levar na mão grande, sem eles saberem, levar 6 bilhões e 300 milhões de reais aí. Isso foi em 2 anos, né? É uma tragédia muito grande isso também. E um outro assunto que vai gerar muita polêmica também na semana que vem. O senador Eduardo Girão, do Novo, conseguiu aprovar para que semana que vem sejam convocados no Senado, na terça-feira, Eduardo Tagliaferro, que foi assessor especial para enfrentamento à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, o juiz Ayrton Vieira, que foi auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, o jornalista Glenn Greenwald, que a turma chama popularmente de Verdevaldo, e também o jornalista português Sérgio Tavares, todos para falarem sobre todas essas confusões de revelações de dados de WhatsApp, informações bombásticas que revelaram como funcionou o esquema de censura e, na verdade, de combate zero à desinformação na campanha eleitoral passada. Magno Malta, você acredita que esses convocados irão comparecer na terça-feira que vem? Ou o dia será apenas para pressão pesada do Congresso? O problema é que não é CPI. Então, você convoca a pessoa ou convida. Se você convida, a pessoa vai se quiser. O poder de polícia que tem e justiça, uma CPI, tem o poder de convocar e a pessoa é obrigado a ir. É obrigado a ir. Eu espero que o Tagliaferro vá, até porque ele já chegou numa situação extrema, mas o fato dele estar preso, é preciso que o juiz das execuções penais o autorize. E como a prisão foi feita pela Polícia Federal por mando de Alexandre de Moraes, eu duvido que Moraes vai permitir que ele vá depor. Então tem uma série de nuances aí. Mas volto a tal da semente. Como o doutor falou aí, eu estou usando o tempo inteiro. Sempre usei. A ação tem que ser feita. Os caras foram notificados, não é? E a sessão vai acontecer. Com a presença deles ou não. Com a presença deles ou não. O importante de tudo isso, por exemplo, e eu quero comunicar, é que essa CPI do resgate da corrupta, eu comecei a colher assinatura tem 3 dias. E já estou chegando, graças a Deus, no número de assinaturas. Já dei entrevista para as televisões lá do Peru. Há uma revolta popular no Peru. O ex-presidente está preso exatamente pela ação da Lava Jato. A mulher, ao saber da condenação, correu para o Brasil. Só e eles foram parênteses. buscar. Agora eu pergunto, Parênteses. por que eles foram buscar ela? Magno. O Peru é um caso grave, talvez o mais grave da Lava Jato. 3 presidentes presos. 3 presidentes por causa da Lava Jato. E um se suicidou, né, Osmar? Um não foi preso porque se matou na hora que a polícia chegou na casa dele. E o Lula fez o meio do campo para isso aí. Agora, por que foram buscar ela? Nós temos que pedir aqui proteção de vida, porque ela é um arquivo vivo. Por isso que eles foram buscar o arquivo. Se ela não tivesse nada, se ela não fosse uma ameaça, ninguém teria buscado ela. Eles imediatamente não pensaram 2 vezes se iam ser criticados, se o Congresso ia se levantar, se o povo ia revoltar porque usou o avião da FAB. Eles precisavam era buscar, era tirar de lá o arquivo vivo. Ela é um arquivo vivo. E eu temo pela vida dela, Osmar. Eu temo pela vida dela. Então, eu vou fazer um ofício pedindo proteção para a vida dessa mulher, porque ela precisa ser ouvida na CPI.
Se essa mulher faz uma delação, agora eu estou lendo aqui, estou de frente com uma televisão, está lá. Moraes determina prisão de Collor após investigação, está sendo condenado por corrupção na investigação da Lava Jato. Ora, eles não disseram que a Lava Jato acabou? Que eles acabaram com a Lava Para Jato? uns, né? Ela acaba para uns, mas para outros não, né? Acaba para alguns. Aí tem outros né? investigados na Pra Lava outros, Jato, não. mandaram prender o Collor. O Gilmar Mendes disse, sem o Supremo, alguns agentes políticos aí não estariam. Sem o Supremo, não teria o Lula na presidência. Olha, ele falou certo, veja, prenderam o Collor. Agora a minha pergunta é, Moraes, você prendeu o Collor, vai prender os outros também, que viraram réu na Lava Jato, que estão com mandato e alguns estão presidindo uma das casas? Eles serão chamados, serão presos? Então, vocês estão prendendo pessoas com base na grande investigação que foi feita pela Lava Jato, sob o comando de Moro, de Deltan Dallagnol. Fale o que quiser, mas foi a maior cruzada contra a corrupção nesse país. E vocês estão prendendo gente que eles investigaram junto com a Polícia Federal, que para nós sempre foi uma polícia muito séria, e que chegaram a essas conclusões. Era para vocês não estarem nem tocando nesse assunto mais. Mas agora Moraes determina a prisão de Collor com base na investigação da Lava Jato. Então, dentro desse caso da Ramala, aí, eu quero dizer que eu entrei com pedido de CPI, protocolei um voto de repúdio ao Lula por usar aquilo que não lhe pertence, ou seja, uma carga, que é tudo, desde um garfo, desde um sofá, é uma carga que pertence ao erário público, pertence ao poder federal. Quando eles saíram dizendo que sumiu o sofá, sumiu o colchão, sumiu a cama, é como se Michele e Bolsonaro tivessem levado embora para a casa deles alguma coisa que está etiquetado, que está catalogado e que pertence ao Planalto. Tudo mentira para poder usar o dinheiro público e que tudo já foi revelado. Então, veja, nós precisamos. Eu sei que vai ser muito difícil, assim como foi a CPMI do dia 8. Foi pedido pelo André Fernandes e sempre foi praxe na casa, nas duas casas. Quem pede a CPI, quem é o autor do fato determinado, vira presidente ou relator. Eles não deixaram nada disso, né, Osmar? Eles nos tomaram, eles assaltaram a CPI, a CPMI, e colocaram lá o presidente e a relatora Elisiane Gama. Então nós corremos esse risco de ter as assinaturas, de instalar e eles colocarem na presidência e na relatoria que eles quiserem. Vamos voltar à semente. Árvore não vira árvore sem semente. Nós temos é que fazer, nós temos é que ir para cima, nós temos é que buscar. Não foi colocado, porque o Senado não teve nada essa semana, assim, produção zero em favor do Brasil, correndo zero, procurando de todas as maneiras destruir a votação da anistia do dia 8, porque a vida humana não interessa a eles, até porque essa farsa já foi revelada. Essa farsa está revelada. Essa farsa dos G Dias, das facilitações, essa farsa de dar prisão e sentenciar pessoas que não cometeram crime de sangue, nem assalto, nem estupro, nem assassinato nesse país. Essa farsa já se desfez. Então não se produziu nada até agora. E está correto. Tem que produzir alguma coisa depois que essa farsa for desfeita completamente. Nós temos que entrar em outros temas. Então, fica claro que o Brasil já foi aplaudido no mundo por combater a corrupção e hoje está no ranking de um dos países com o índice mais alto de corrupção do planeta, com uma Suprema Corte que, segundo Barroso, tornou-se um poder político. Não é uma Suprema Corte. Eles não guardam a Constituição, até porque ela nem existe, para que guardar? Eles não guardam a Constituição, eles são um poder político. O Toffoli disse que já vivíamos num semipresidencialismo lá em Portugal, na faculdade do senhor Gilmar Mendes. E devagarinho o ativismo foi crescendo e nós chegamos agora, nesse momento, vivendo uma ditadura que a gente só tem a nossa voz, à nossa disposição, sem medo, para falar de todos esses assuntos. Eu espero que haja sensibilidade, nós tenhamos maioria, façamos essa CPI no Senado e deixe a Câmara fazer também a sua CPI para ouvir essa testemunha que é muito importante para desvendar. Porque o que a Lava Jato fez, o que produziu de provas, elas são absolutamente importantes, embora eles já tenham destruído todas, não é? Contrataram o escritório das esposas dos ministros, o Toffoli já perdoou o Palocci, aí o outro entrou para fazer uma fitazinha dizendo que não, que perde vista, só fazendo fita. É só contratar o escritório de uma dessas esposas, depois que eles decidiram que não se julga impedido em decidir processo de consanguíneos. Mas eu espero que o Parlamento lamente a maneira inerte em que está vivendo, principalmente o Senado da República, calado, omisso,
vendo como as coisas vão ficar. Não tem mais nada para ficar, porque já aconteceu de tudo. E se nós, em 26, que a eleição do senador é muito mais importante que a eleição do presidente da República, não adianta eleger Jair Bolsonaro e não ter mais de 40 senadores que tenham sangue no olho, que tenham disposição, que amem o Brasil e que ponham essa Suprema Corte no seu devido lugar. Então, nós estamos pagando por esse comportamento do Senado e uma Suprema Corte que faz tudo à luz do dia. Eles não estão preocupados com o fato de Alexandre de Moraes pegar um avião da FAB e ir para São Paulo para assistir o jogo do Corinthians. Dá para você? É bom? Dá para você? André Marcílio, exatamente esse gancho que o Magno Malta jogou. Nós vamos para o ano que vem, uma eleição importantíssima. A eleição para o Senado é prioritária. Só que a gente vai para o ano que vem com a mesma regra de eleições anteriores, com o mesmo modelinho já pronto no Tribunal Superior Eleitoral para não ter liberdade de expressão nas eleições. Como é que a gente faz? O resultado, a tendência é que ele seja a mesma porcaria do anterior, né? Pois é, a gente está, né, Serrão, às voltas com um jogo em que as regras são muito ruins. Aliás, as normas que estão agora sendo discutidas de uma reforma eleitoral são normas que, hoje, inclusive, teve uma audiência pública a respeito disso. É uma bomba o que vem aí em boa parte das normas, a respeito de liberdade de expressão, entendendo que você pode pegar 1 a 4 anos de prisão, imagina um candidato, um político, se você desinformar, e aí desinformação é o quê? É o que eles quiserem. Então, de novo, a gente entrega aos juízes sempre, talvez por uma falta de conhecimento do estado de coisas, do estado caótico de coisas, tem se entregado aos juízes a possibilidade não apenas de que eles interpretem as leis que estão aí do jeito que bem entenderem, como também entregando a eles mais munição, mais leis, sem estarem amarradinhas e ancoradas na percepção de que existe um nós contra eles em relação à parte do judiciário, porque o judiciário hoje se tornou um poder político, e ao se tornar um poder político é preciso que assim seja enxergado. Não dá só para pensar em fazer leis com uma boa intenção, tem que se pensar em fazer leis também com a percepção de que existe na ponta do iceberg alguém interpretando de modo político para favorecer a manutenção de um poder absoluto e controlador dentro do judiciário. Então, é necessário que isso seja observado. E só rapidamente, 2 questões sobre esses assuntos últimos que foram tratados. A respeito da questão do talha-ferro, eu queria ver não só o parlamento intimar o talha-ferro para falar o que entende, o que aconteceu com ele, como eu gostaria que a gente intimasse, que o próprio judiciário investigasse essas mensagens. Veja, a loucura é total de você investigar alguém por vazar mensagens sigilosas e não investigar o conteúdo das mensagens, que é uma bomba. E a respeito também dessa questão do Lula, rapidamente, para além dessa ação civil pública, é cabível, entendo eu, inclusive, que o próprio Lula seja responsabilizado por violar a Constituição, o artigo 37, que prevê como um dos seus princípios a impessoalidade, ele jogou fora. Quando você traz por parceria ou por familiaridade ou qualquer coisa assim, uma pessoa política para dentro do Brasil, por um crime comum que foi cometido e não político, você viola a impessoalidade que é exigida da gestão pública pelo artigo 37 e com isso faz o político incidir num crime de responsabilidade que pode, na ponta da linha, ensejar até mesmo impeachment. Eu já vou mandar na lata para os dois, começando pela Bia. Como é que vocês viram essa nova interpretação suprema que já chegou para Hugo Mota e daqui a pouco chega para vocês também? Bom, a gente recebe, assim, indignado, né? Não tem como não ficar indignado com isso. E a gente vendo essa interferência e sabendo, assim, o Supremo já avisou ao Hugo Mota. Quer dizer, o Congresso virou, numa linguagem assim, bem popular, esparro. Sabe assim, vocês ouviram falar do esparro? Né, do Supremo Tribunal Federal. É a casa da mãe Joana. Quem manda no Congresso agora é o Supremo Tribunal Federal. Então, os ministros avisam isso, os ministros avisam que a Polícia Federal vai bater na porta do pai do presidente da Câmara se pautar anistia, os ministros avisam que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, e a gente fica de espectador, né, servindo aos desmandos do STF. Pelo amor de Deus! Nós somos eleitos para representar o povo brasileiro, nós temos prerrogativas, imunidades, a Constituição é muito clara. O artigo 53 aqui tem os seus parágrafos, né? Então, parágrafo 3º, recebida a denúncia contra senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo dará ciência à casa respectiva
que, por iniciativa de partido político nela representado pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Então, gente, como é que pode agora o Supremo vir querer dizer que o Hamas, na verdade, cometeu crime desde que ele estava no berçário, no jardim de infância? Então, que os crimes são anteriores à diplomação, que foi em dezembro de 2022, os ataques lá aos prédios públicos, aos poderes, foi no dia 8 de janeiro de 2023, mas aí eles vão ficar dizendo, teve a minuta do golpe, teve isso, teve aquilo, né? Como se o Ramagem tivesse participado de alguma ação criminosa, né? Já não participou nem antes nem depois. Agora, eles vão ficar jogando, empurrando para antes, para dizer que o Congresso, que a Câmara não tem direito de sustar essa ação. Então, assim, eu fico indignada, eu fico revoltada e muito motivada a continuar lutando. Agora, eu espero que a gente tenha homens e mulheres, né, de pulso. Espero, porque eu sou uma pessoa otimista dentro da Câmara, para a gente não aceitar mais essa interferência absurda na Câmara dos Deputados e nas nossas prerrogativas. Deputado Osmar Terra, como é que você também recebeu essa informação de que o ministro Zamin comunicou a Hugo Mota de que a interpretação do artigo 53 será relativizada pelo Supremo Tribunal Federal? Olha, o que eu posso dizer é o seguinte: é mais uma interferência do Supremo Tribunal Federal sobre a Câmara. Pegando a fala de um ministro do Supremo, ministro Luiz Fux, que ocorreu durante a votação da descriminalização da maconha, eu vou repeti-la. O poder maior que tem no país é o do parlamento. O parlamento é escolhido pelo povo e por voto, né, e é o artigo 1º da Constituição. Todo poder emana do povo e será exercido pelos seus representantes eleitos. Eleitos. Não existe nenhum poder maior do que o parlamento. Não há as interpretações, a discussão das leis, tudo isso tem que se dar no parlamento. O Supremo é um guardião técnico, sem voto nenhum, sem respaldo da população, para tomar decisões que atinjam o parlamento. Então, o Supremo tem que ficar no lugar dele e o Congresso vai ficar no lugar dele, que é as decisões que interessam à população. A população nos elegeu para isso. Quando se toma medidas que diminuem o parlamento brasileiro, quando se tenta constranger o parlamento brasileiro, como tem ocorrido, nós estamos, na verdade, está se constrangendo o povo brasileiro que votou no parlamento. A base da democracia é o povo. A base da democracia não é a interpretação do ministro do Supremo. A base da democracia é a vontade do povo. Senão não tem democracia. E a vontade do povo é manifesta no voto aos deputados para que os deputados votem e decidam por ele. É uma responsabilidade gigantesca que os deputados têm. Eles estão decidindo por todo o povo brasileiro. Eles, sim, com voto, estão decidindo por todo o povo brasileiro. O Supremo não está decidindo pelo povo brasileiro. Ninguém perguntou para o Supremo, ninguém pediu para o ministro Barroso, por exemplo, dizer que o Supremo vai deixar de ser um órgão técnico para ser um órgão político, né? O que o Supremo tem que ter é isenção. O Supremo tem que se ater ao texto frio da lei e ser isento para ser respeitado, porque ele não é respeitado por ter voto, porque ele não tem voto, né? Nós somos os que têm voto, né? Os deputados, os senadores, presidente da República, mas o voto no parlamento, e principalmente na Câmara dos Deputados, é um voto que representa toda a sociedade brasileira. Vale todos os votos que são dados nos deputados, que se não eleger um deputado, ajuda a eleger da legenda. Então é importante que a população e todos, inclusive os próprios deputados, muitas vezes têm que entender isso, né? Que eles não estão ali por eles, porque eles são bonitos, são feios, são isso, são aquilo. Eles estão ali porque a população mandou eles representá-la. E essa representação da população é que tem que ser respeitada. Tem que ser respeitada. Não, o Supremo não dá ordens ao Congresso Nacional, não dá ordens ao Parlamento, né? O Parlamento tem que fazer valer a vontade do povo e o respeito pelo voto popular. Então vamos a mais um assunto, fundamental que tem tudo a ver com o que vocês acabaram de falar. O presidente da Câmara, Hugo Mota, e líderes partidários decidiram nesta quinta-feira não incluir a anistia do 8 de janeiro na pauta da próxima semana da Câmara.
Apenas PL e Novo defenderam a votação do requerimento de urgência, que já conta com 262 assinaturas. Essa decisão ocorre magicamente após o jantar de Hugo Mota com Lula e líderes da base governista na residência oficial da Câmara na noite anterior. Líderes que representam mais de 400 parlamentares decidiram que o tema não deveria entrar na pauta. Foi o que disse o Hugo Mota. O líder do PT, Lindbergh Farias, comemorou a decisão, afirmando que a anistia não pode ser pauta central do parlamento. Ô, lindinho! Não pode ser pauta principal, mas é a pauta fundamental para a pacificação. Não é isso, Osmar? Não é isso, Bia? Com certeza, né? Essa decisão tomada após um converscotezinho, né? Regada aí talvez a muito vinho, né? Jantares assim, pela harmonia dos poderes, não é mesmo? Gente, isso é um absurdo muito grande. Por quê? Nós não dependemos dos líderes. Quando a gente viu a primeira estratégia do nosso líder, deputado Sóstenes, líder do PL, foi buscar a assinatura dos líderes partidários que representassem o número de 257 parlamentares, que já seria a maioria mais um. Porém, ao ver que os líderes estavam sendo muito pressionados pelo governo, o Sóstenes colocou uma outra estratégia, buscar as assinaturas individuais, que geralmente você vai nos líderes porque é muito mais rápido. Mas ele foi buscar 257 assinaturas e ultrapassou esse número mínimo. Chegou aí a 262, acho que teve mais, é que depois teve uma pessoa que retirou e tal. Então, no momento que você tem os parlamentares que assinaram, dispensa-se dos líderes, porque os líderes representam os parlamentares dos seus partidos ou blocos. Se você foi nos parlamentares, se deu o trabalho de buscar as assinaturas uma a uma, pronto, você fez o mais difícil e você já conseguiu o número regimental. Na verdade, os líderes, eles representam os parlamentares para que você não precise pegar as assinaturas dos parlamentares. No momento que pegou e conseguiu, acabou. Não precisa mais dos líderes. Então, o que está acontecendo é mais um desrespeito ao mandato dos parlamentares. Todos aqueles que assinaram de outros partidos, né, porque o PL e o Novo continuam firmes, dos outros partidos que assinaram, os parlamentares estão sendo desrespeitados por suas lideranças. Isso é um absurdo, isso é uma afronta ao regimento, é uma afronta à vontade da maioria dos parlamentares da casa e é uma interferência aí de dois poderes no parlamento, tanto do Supremo, que já vem fazendo isso, do Poder Judiciário, quanto agora do desgoverno Lula. Então, o Poder Executivo também interferindo. E o parlamento de joelhos, tá? Fazendo um papelão, um papel ridículo, um papel horroroso. E quando as pessoas falam assim, para que eu vou ficar pagando 81 senadores, 513 deputados, fecha logo isso, porque quem decide tudo é o Supremo, eu não posso discordar da revolta da população que fala isso. Só que eu luto, o Osmar Terra luta. Nós temos muitos deputados que estamos lutando para honrar o nosso mandato, lutando para fazer valer um poder que se agachou, que se ajoelhou. Olha, isso me deixa tão indignada, porque desde o primeiro dia do meu mandato, em 2019, no meu primeiro mandato, eu tenho lutado para resgatar a autoridade do parlamento e eu vejo um monte de frouxo aí, tá? Preciso dizer, um monte de frouxo que não tá nem aí, que não sabe valorizar, não dignifica o mandato que recebeu das ruas e o mandato que recebeu até mesmo dentro da casa para conduzir os trabalhos. Isso é uma vergonha, eu fico indignada. E para aqueles que perguntam, vai fazer o quê? Vou continuar lutando, vou continuar me indignando, vou continuar nas redes para poder divulgar o que nós estamos fazendo, aquilo pelo que nós passamos, e vou continuar todos os dias acordando, lutando para resgatar um poder que se acovardou, infelizmente. Osmar Terra, em cima dessa decisão hoje de Hugo Mota, não estaria na hora da gente promover uma grande discussão sobre esse papel de colégio de líderes? Eles estão decidindo tudo pelo parlamento, driblam a própria individualidade dos parlamentares, que aceitam isso passivamente, e a gente acaba tendo uma cúpula tomando as principais decisões da Câmara, quando a cúpula não é eleita para isso. Cada parlamentar é eleito para representar o povo. E isso não está acontecendo, né, Osmar?
Eu acho que aí a situação é um pouco diferente, que aí é uma questão dentro do parlamento. Nós temos que fazer valer a democracia dentro do parlamento. E a democracia é a maioria dos deputados, né? Por que adiar um pedido de urgência, né, que já está na mesa, que tem a assinatura da maioria, que quando for para votação vai ter mais de 300 votos, eu não tenho dúvida nenhuma disso, né? Alguns deputados não querem colocar o nome, mas vão votar a favor, né, da anistia. Então, por que isso, né? Essa discussão política que nós estamos dentro do nosso campo para fazer essa discussão. Eu acho que a Bia tem razão em ficar indignada, né? Mas é a luta política do parlamento essa. Eu já vi o parlamento virar o jogo em situações. Eu estou no meu 7º mandato, né? Então eu já vi o parlamento virar o jogo em momentos cruciais, garantir resultados importantes para a sociedade, quando se achava que o parlamento não ia tomar decisão nenhuma. Mas o parlamento tem o deputado se imbuindo da importância que ele tem e que ele não é ele é os votos, é a confiança de milhares de pessoas que estão depositando essa confiança nele, ele vira o jogo. Eu acho que essa questão do colégio de líderes tem que ser discutida, né? Fica muito fácil só decidir com o colégio de líderes, né? Mas eu acredito que o deputado Hugo Mota vai ser sensível a uma pressão grande que a gente tem que fazer agora, né? A partir do início da semana que vem, embora seja uma semana cortada por um feriado, né? Mas vai ser uma semana que nós vamos, pelo menos, pressionar para chegar num ponto, se possível, já votar essa questão da anistia. A maioria dos deputados podem decidir isso, não precisa só ficar ouvindo o colégio de líderes. E até para botar também um freio nessa questão de só o colégio de líderes decidir e a maioria dos deputados que já assinou, olha, botar o nome e assinar é uma responsabilidade muito grande que os deputados que assinaram, uma grande maioria que assinou, decidiu ter, né? Ela tomou nas suas mãos uma responsabilidade muito grande. E isso não vai ficar como aparentemente está, agora não vamos decidir isso agora, vamos decidir depois. A pressão vai ser muito grande. Eu tenho certeza que o presidente Hugo Mota vai ser sensível, ele está lá pela maioria dos votos e ele está lá pela maioria do parlamento, né? Não é só um líder pode não ter a maioria dos votos, como muitos líderes mostraram que não tem a maioria dos votos, a maioria das assinaturas, do compromisso de votar anistia. Então, vamos ouvir a base, vamos ouvir o plenário. Eu insisto com vocês, é hora de estudar inglês aproveitando a nossa super bolsa de estudos que é oferecida a você pelo Bradock Show. Tá na hora, não perde essa oportunidade, não. Estudar inglês é muito bom e estudar inglês com os melhores do idioma não tem preço. Então, Teacher Vitor, Teacher Carol, Teacher Fernanda e Teacher Brenda estão prontinhos para receber você. Estudar com eles agora. O que você precisa fazer? Simples. Passa um WhatsApp dizendo: quero estudar inglês por uma semana gratuitamente com a bolsa que o Bradock Show está oferecendo. Ponto, acabou. C'est fini, the end, né? Facílimo. Então liga agora, 98 81 89 14 13, é o Zap. Ou então pega o seu celular, aponta para o QR Code que está aqui na página e tchum! Vamos estudar inglês com Daily Talks. Eu garanto, hein? Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.